paz, amados. Estamos aqui novamente na presença do Senhor, buscando compreender um pouco mais as Sagradas Escrituras e hoje com a aula 3. Essa aula 3 será um reforço da aula 2, onde nós iniciamos um dos assuntos sobre Cristo ser a cabeça da igreja. Então eu espero que você esteja com o seu coração aberto, lembrando desde já que você se inscreva no canal, deixe aí o seu joinha, compartilhe com os seus amigos, aqueles que você deseja abençoar por meio das Sagradas Escrituras e também acione o sininho para que você receba todas as notificações deste canal. Amém? Bom, agora nós vamos diretamente para esta aula, que é uma aula maravilhosa e de suma importância para cada um de nós. Leia comigo o início da apostila. Lição 3, Fundamentos da Fé Cristã. Cristo, a cabeça da Igreja. A cabeça é um órgão vital do corpo humano. É dela que sai o comando de todas as nossas ações. Assim, deve ser também com relação a Jesus e a sua igreja. Baseado nessa premissa, iremos analisar a importância de estarmos alinhados à vontade de Cristo. A cabeça no comando. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Efésios 1, versículo 22 e 23. O texto supracitado denota que Deus Pai, após ressuscitar a seu Filho Jesus, deu-lhe preeminência absoluta sobre tudo o que existe, seja no mundo físico quanto no espiritual. Assim, Jesus é o comandante de todos os poderes constituídos, dentre eles a Igreja. Bom, amados, Jesus tem preeminência em tudo. Ele é a suprema autoridade em todas as coisas. Nos céus, os anjos o adoram. Não existe principado ou potestade que não esteja abaixo, submisso ao poderio e à autoridade de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Quando ele ressuscitou e disse para os apóstolos: "Todo o poder me é dado nos céus e na terra", ele estava simplesmente afirmando que, como um Messias, ele havia recebido agora a glorificação do Pai, a autoridade máxima sobre todos os assuntos da vida do homem, da vida dos anjos, da criatura, de tudo aquilo que foi criado, do universo, da terra, dos animais e de tudo mais. Não há nada que fuja ao seu poder e à sua autoridade. Sejam governos humanos, sejam governos espirituais. Tudo está submisso ao Senhor Jesus Cristo. Essa é a vontade do Pai e assim é. Então nós precisamos compreender desde já, por essa introdução, de que tudo neste mundo está debaixo da autoridade, do poderio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Continuemos a leitura. Se Cristo, a cabeça, der um comando a um membro de seu corpo, o tal deve prontamente atendê-lo, como o fez a igreja primitiva. Na aula passada, nós falamos sobre a igreja primitiva, e eu afirmei de forma bem clara que a igreja primitiva foi uma igreja muito abençoada e frutífera. Mas havia algo, uma razão específica para eles terem vivido uma vida tão gloriosa assim. Qual você acha que é? A submissão à autoridade de Cristo. Você concorda comigo que tudo aquilo que nós fazemos é determinado pela nossa cabeça? O nosso cérebro comanda todas as partes do nosso corpo. Tudo está interligado. Nós temos sensibilidade em todas as partes do nosso corpo. Uma pessoa que tem um corpo saudável, ela tem sensibilidade desde a planta dos pés até o alto da cabeça. Tudo deve estar conectado, tudo deve obedecer. Quando eu falo porque a minha cabeça assim o determinou. Quando eu caminho, eu ando exatamente porque a minha cabeça determinou. Então o segredo
que na verdade não deveria ser um segredo para nós, porque nós também somos a Igreja de Jesus Cristo, é a obediência irrestrita à autoridade, aquele que é a cabeça deste corpo místico chamado Igreja, que é Cristo. Se nós nos submetermos a toda a vontade dele, nós também seremos árvores frutíferas. E não importa a era que nós vivamos, não importa a quantidade de pessoas que haja no mundo, Deus agirá poderosamente por meio do seu corpo, mas por meio de um corpo obediente. Se a cabeça ordena algo e o corpo não se submete, é porque o corpo é doente. Alguma coisa precisa ser feita para que possa ser reparado este problema. Então, uma igreja saudável é primeiramente uma igreja submissa à vontade, às ordenanças de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Continuando a leitura. Porém, existem várias questões a serem compreendidas antes de alguém efetiva e corretamente participar do corpo de Cristo. Tais questões fazem parte das doutrinas fundamentais vividas por todos aqueles que integravam a Igreja. A princípio, nesta lição, esboçaremos o conjunto de tais ordenanças dadas e, posteriormente, nos aprofundaremos em cada um dos aspectos aqui citados. São elas: fé, arrependimento, conversão, batismo nas águas, batismo no Espírito Santo, mordomia cristã, comunhão, oração, estudo da Bíblia e evangelismo. Para que possamos realmente participar do corpo de Cristo, viver então assim a vontade absoluta do Senhor, precisamos cumprir com várias responsabilidades dentro do corpo. Dentre elas, todos estes temas que nós vamos abordar nas próximas aulas, se assim Deus o permitir. Porém, há algo de grande significância que muitas pessoas muitas vezes não sabem. O que é exigido de cada um de nós não é o tudo, não é o absoluto, porque jamais nós saberemos tudo. Só Deus pode saber tudo, só Ele é onisciente. No entanto, é exigido de cada criatura a revelação que lhe foi entregue. A quantidade de iluminação que eu recebo e que você recebe da palavra de Deus, das ordenanças de Deus, devem ser obedecidas de prontidão. Quando vem o mandamento, iluminado pelo Espírito Santo no nosso coração, e nós passamos a saber o que é certo e o que é errado, nós devemos então mergulhar de cabeça na obediência. É assim que age um escravo de Cristo. É assim que age um servo de Cristo. E é assim que deve agir a Igreja de Jesus. Então, não pense que você, talvez por ser um iniciante no Evangelho, ser um novo discípulo de Cristo, não está debaixo também da sujeição, da submissão e das obrigações morais que Cristo estabelece. Mesmo que você talvez não tenha ainda passado pelas águas do batismo, mesmo que você não tenha cargos talvez dentro do corpo de Cristo, que você ainda não tenha assumido responsabilidades externas, envolvido em alguma obra diretamente ou indiretamente da igreja, você já possui mandamentos claros dentro do seu coração. Essa iluminação que está dentro de você precisa ser obedecida. Quando nós recebemos a revelação, a partir daquele exato momento, é como se uma contagem regressiva começasse sobre a vida de cada um de nós. Precisamos, a partir daquele momento, obedecer ponto a ponto do que nos foi revelado. É assim que funciona o corpo de Cristo e é assim que a igreja primitiva vivia. Por isso a igreja primitiva era uma igreja sadia, uma igreja abençoada, uma igreja frutífera. E nós também podemos ser e devemos ser, porque também nos foi dada iluminação suficiente para que possamos trilhar um caminho segundo a vontade daquele que nos remiu de nossos pecados, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém?
Continuemos então a leitura da apostila. Cristo como cabeça. A desobediência às ordens de Cristo promove a estagnação do avanço do reino de Deus, trazendo sérios prejuízos à humanidade caída. Este ponto é algo muito importante. Por quê? Porque quando nós sabemos fazer o bem, quando nos foi revelado aquilo que é certo e nós não nos submetemos a isso, isso pode trazer um prejuízo enorme àqueles que ainda não foram alcançados. O mundo é afetado negativamente pela igreja quando a igreja desobedece aos mandamentos do Senhor. Você sabia disso? Isso é muito grave, muito grave. Há cristãos que são morosos demais no que diz respeito à obediência. Eles recebem uma revelação, eles sabem o que é certo, mas eles levam muito tempo, uma demora muito grande. E isso demonstra não só relaxo espiritual, mas também mostra que aquela pessoa ainda não pode ser consagrada pelo Espírito Santo como um servo de Cristo, porque ela está em desobediência à vontade de Deus. E não é uma questão de receber várias revelações e começar a praticar uma de cada vez. Toda a iluminação que nos é dada já nos foi dada porque o Senhor sabe que nós estamos capacitados para praticá-la. Então isso é de suma importância. O mundo corre perigo se a igreja não for obediente. Muitas pessoas podem partir deste mundo e ir para o abismo, para o inferno, por culpa da igreja. Se a igreja não for obediente, ela trará terríveis prejuízos às almas perdidas. Pense nisso. Isso é uma responsabilidade minha e sua. Você acharia justo alguém manter escravos em um campo? Vários homens, mesmo sabendo que uma carta de liberdade total tivesse sido endereçada a eles? O fato de eles não saberem ler não pode ser uma desculpa para que continuem na escravidão. O justo seria alguém representá-los, instruindo-os sobre tal liberdade para que vivessem suas novas vidas bem longe das correntes. Assim é no tocante ao Evangelho. Cristo morreu para libertar a humanidade de seus pecados e de sua condenação. Porém, o corpo de Cristo não tem, como deveria, anunciado aos, abre aspas, escravos deste mundo, fecha aspas, que o Rei morreu para que todos fossem livres. Embora essa ilustração seja simples, ela é profunda ao mesmo tempo. Não seria justo, e eu tenho certeza que você concorda comigo, que escravos que tenham recebido uma carta de liberdade continuem sendo escravos pelo simples fato de o dono ou o senhor deles não lhes ter revelado esta carta. Você acha isso justo? Da mesma forma, nós temos que entender, quando o Senhor nos diz, pregue o Evangelho para o seu amigo, pregue o Evangelho, compartilhe a verdade com o seu amigo na sala de aula, fale para o seu parente, para o seu pai, para a sua mãe, para o seu irmão, sobre a minha salvação. E quando nós temos essa revelação, estamos sendo iluminados pelo Espírito Santo com essa ordem e não obedecemos, nós estamos agindo exatamente como esse injusto senhor dos escravos. Porque, afinal de contas, o Senhor está nos dizendo que Deus também quer libertar nossos parentes e amigos, mas nós, talvez por algum motivo, talvez a vergonha, o acanhamento, ou seja lá o que for, que nada disso é justificativa diante do nosso Senhor, estejamos ali adiando, talvez, a salvação, a iluminação do Espírito sobre o coração daqueles que estão perdidos. Então eles continuarão escravos em seus pecados e nós estaremos engavetando, escondendo, ocultando a revelação de que essas pessoas poderiam ser livres agora por causa do sangue de Jesus Cristo, por causa do sacrifício de Cristo.
Então, não obedecer é algo terrível. E como nós temos lido aqui, chega a ser algo injusto diante de Deus. Continuemos a leitura. A desobediência ao ide de Jesus mantém os homens presos, sem esperança, e faz dos negligentes à ordem pessoas injustas e sem coração. Para você que ainda não leu os evangelhos, quando nós nos referirmos daqui para frente ao ide, nós estamos fazendo uma referência ao mandamento que Jesus deu à sua igreja, quando ele disse: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Então, esta é a referência ao ide. Voltemos aqui para a apostila. É semelhante a termos uma fonte de água a jorrar no fundo de nosso quintal e deixarmos nossos vizinhos morrerem de sede. Que ilustração, meus amados! Precisamos permitir que estas palavras entrem na nossa mente e causem temor, causem tremor na nossa alma, na nossa consciência. Não podemos nos tornar pessoas tão injustas assim. Imagine que as pessoas estão morrendo de sede ao nosso redor e nós temos um poço onde existem águas abundantes, mas não contamos nada para ninguém. Deixamos que aquelas famílias morram de sede pelo simples fato de sermos egoístas, porque é exatamente o que nos tornamos quando desobedecemos ao Senhor. Porque, afinal de contas, a salvação não foi o maior presente que nos foi dado da parte de Deus? E quando nós recebemos este presente e desembrulhamos ali aquela embalagem e vemos a graça maravilhosa do Senhor, e nós temos a clara revelação de que esta graça não é só para mim, mas é também para os meus amigos, e eu não compartilho isso com eles, eu sou o quê? É óbvio, eu sou uma pessoa egoísta. Esse egoísmo não só afetará negativamente as pessoas que não ouviram o Evangelho, mas também poderá trazer maldições sobre a minha vida, porque o Senhor não gosta de servos negligentes. Nós precisamos entender que quando nós usamos na língua portuguesa a palavra servo, ela ameniza um pouco aquele baque da palavra escravo, mas não há diferença nenhuma no original. Quando nós lemos a Bíblia, os termos como esse no grego, nós vemos que a palavra que foi traduzida como servo, ela nada mais é do que a palavra escravo. E um escravo que não obedece o seu senhor, ele vai se dar mal, com certeza. E nada mais justo. Afinal de contas, não podemos ficar retendo água aos sedentos, pão aos famintos, luz aos que estão em trevas, a revelação da salvação aos que estão perdidos. Você concorda comigo? Vamos continuar então a leitura. O exemplo acima descreve o quanto precisamos aprender sobre a obediência aos comandos de Cristo. Note que o simples fato de não obedecermos ao ide já acarreta sérios prejuízos ao reino de Deus. E quanto não serão as perdas caso negligenciemos as outras ordenanças de Jesus? Todas as ordenanças do Senhor têm um peso, porque tudo que vem do Senhor tem um propósito. Então, não importa qual tenha sido o mandamento que Ele tenha me dado, eu preciso obedecer, seja ele grande, seja ele um mandamento que exija o tudo da minha vida, ou talvez a minha própria vida, ou um mandamento básico, simples, um estender a mão ao necessitado, ou coisas semelhantes. Precisamos estar de tal forma conectados ao Espírito de Deus para que não venhamos a perder nenhum de seus mandamentos e muito menos ficar adiando o dia da obediência
o dia da prática. Se todas as pessoas que se autoproclamam cristãs hoje obedecessem imediatamente à voz do Senhor, o mundo todo já teria sido evangelizado e Jesus Cristo já teria voltado. Mas a culpa é nossa. A culpa de Jesus ainda não voltar reside sobre a igreja. A igreja não tem sido responsável. A igreja não tem sido aquele corpo obediente à cabeça como deveria. São muitos poucos que ainda se submetem completamente ao Senhor. Porém, a maioria, infelizmente, não conseguem dar um passo a mais. Muitas pessoas estão estagnadas desde o dia da sua conversão. E não deve ser assim. Continuemos a leitura. Por exemplo, se não perdoarmos, conforme a ordem que Cristo nos dá, uns aos outros, colheremos intrigas e divisão e, por fim, a condenação. Vamos ler esse texto entre parênteses, Marcos 11, 25. E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Mas, se vós não perdoardes, também vosso Pai, que está nos céus, não vos perdoará as vossas ofensas. Vocês viram como esses dois versículos são profundos? Cristo foi enfático. Quando nós perdoamos, o Pai no céu também nos perdoará. Se nós não perdoarmos as pessoas, o Senhor também não nos perdoará. Foi como eu disse de forma bem clara aqui na apostila. Se nós não nos submetermos a este mandamento do Senhor, que é perdoar, independente da transgressão que a pessoa possa ter cometido contra nós, independente da ofensa que ela tenha nos atingido, o que é que vai acontecer? Nós vamos colher intrigas, divisão e, por fim, nós ainda seremos condenados por causa da desobediência. Saiba de uma coisa, Deus não terá o culpado por inocente. Você pode ter certeza disso. Amém? Continuemos aqui na leitura. Se não obedecermos nas questões da mordomia cristã, a igreja entra em colapso, pois as responsabilidades não poderão ser sanadas e o reino não avançará. Romanos capítulo 10, versículo 15. Vamos ler. E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Quando eu me refiro aqui à mordomia cristã, e essa será uma das aulas futuras, se Deus permitir, eu estou me referindo a como nós organizamos aos bens materiais que o Senhor coloca em nossas mãos. Nós não passamos de mordomos. Veja que nós não somos donos nem do nosso próprio corpo. Nós não escolhemos quando nascemos. Nós trabalhamos, mas aquilo que chega até as nossas mãos, nós só podemos desfrutar se o Senhor nos der saúde, se o Senhor manter o nosso coração batendo. Todas as coisas deste mundo pertencem a Ele. No Salmo 24, versículo 1, está bem claro que todas as coisas deste mundo pertencem ao Senhor. Tudo o que se move nele pertence a Ele. Então, tudo aquilo que chega em nossa mão deve ser administrado para a glória de Deus, deve ser administrado para o seu reino. Então você imagina como alguém vai poder pregar o Evangelho se não há quem o envie, como disse Paulo. Como nós vamos poder ajudar numa obra de assistência social se nós não tivermos um investimento em toda a logística disso? Porque, afinal de contas, nós não temos interesse quando nós levamos uma cesta básica, quando nós evangelizamos as pessoas. Não temos um interesse, nós não estamos comprando essas pessoas com aquilo que nós estamos doando a elas. Muito pelo contrário, nós estamos obedecendo ao Senhor. E aquilo que está em nosso poder, em nossa posse, deve ser usado para que estas obras avancem, para que essas pessoas se sintam acolhidas, para que essas pessoas se sintam um alvo
alvo do amor de Deus, da graça de Deus. Então, quando nós não somos mordomos fiéis, quando nós não sabemos administrar nossos bens financeiros da forma correta para a glória de Deus, então nós acabamos retendo e retardando o processo evangelístico. Muitas vezes até mesmo acabamos gerando algum tipo diante, vamos dizer assim, da sociedade de escândalo, como nós vemos aí tantas igrejas que alugam galpões, salões e não pagam seus aluguéis. Isso é terrível, isso é absurdo, isso fecha portas para o evangelho. Isso, de uma forma indireta, denigre o nome de Cristo perante o mundo. E não é certo que seja assim. Então, se nós não formos submissos a todos os pontos que nos foram revelados, então as coisas não fluirão. E eu insisto em dizer novamente, como pregarão se não forem enviados? Eles só podem ser enviados por um grupo organizado, fiel, que tem verbas para pagar ali a passagem, para pagar o material evangelístico, para colocar combustível no carro daqueles que levarão a mensagem e assim sucessivamente. Todas as coisas que dizem respeito ao reino de Deus, todas as coisas que estão ligadas nessa logística do reino de Deus, custa algo. E este algo tem de ser sanado de forma responsável por cada membro do corpo de Cristo, por mim e por você. Então veja que são vários os pontos, milhares de pontos, dos quais nós precisamos atentar e praticar obedientemente a vontade de Deus para que o reino de Deus flua e alcance o maior número de pessoas para a glória de Cristo. Amém? Continuando a leitura. Adão desobedeceu uma ordem e veja no que deu. Precisa de falar mais alguma coisa? Você sabe da história do início? Adão simplesmente desobedeceu, ele e sua esposa, Eva, a um mandamento claro do Senhor. Ele disse, desta árvore vocês não podem comer do seu fruto. Existiam milhares de árvores maravilhosas no Éden, mas eles comeram da fruta que a serpente lhes ofereceu. A serpente nós sabemos que foi uma incorporação de Satanás. O inimigo os ludibriou e eles caíram porque quiseram, porque o diabo não tem poder para fazer ninguém pecar. O homem peca porque ele quer. Então, quando nós vemos um simples ato de Adão, desencadeou para todas as gerações futuras até hoje e até o último homem que vier a este mundo, a morte. Nós vemos que a coisa mais certa, absoluta na vida de um ser humano, quando ele é concebido, desde o momento da concepção e do seu nascimento, é que ele vai morrer. Ele não sabe se vai ser rico ou pobre, se vai ter prestígio ou se vai viver no anonimato. Ele não sabe se vai se dar bem ou mal na vida. Mas uma coisa ele tem certeza, ele vai morrer. E isto é herança de Adão. Um simples erro, uma simples desobediência desencadeou para todos os homens da terra uma maldição terrível. Quando você ver uma rosa, olhe para o caule dela. Você verá que ela tem espinhos. Até mesmo as flores foram afetadas. Tudo no mundo foi afetado por causa do pecado de Adão e Eva. E você acha que o meu erro e o seu erro, a minha desobediência e a sua desobediência também não acarreta para as coisas do mundo prejuízo? É óbvio que acarreta. Acarreta porque quando eu desobedeço a Deus, eu estou obedecendo a um outro Senhor. Que Senhor você acha que é? Seja ele o dinheiro, seja ele espíritos imundos, os demônios. Nós, quando damos as costas à obediência ao Senhor, estamos patrocinando o império do inimigo. E é isso que ele quer. Ele quer que nós, de alguma forma, venhamos, por meio da desobediência, a ferir Cristo novamente. É como se estivéssemos negando
traindo, como alguns de seus discípulos fizeram no passado. São coisas muito sérias. Essa questão de Cristo ser a cabeça da igreja é uma das lições mais importantes do Evangelho. Nós precisamos começar da forma correta. Então precisamos fazer uma autoavaliação, uma autoanálise. Será que nós estamos obedecendo ao Senhor? Será que o Senhor está se agradando de nossas atitudes? Estamos colocando a submissão de todo o nosso ser à disposição do Senhor dos Senhores e Rei dos Reis? É de se pensar, amados. Continuemos a leitura para a conclusão do estudo de hoje. Aplique a desobediência aos mandamentos que Jesus nos dá e não restará nada além de maldições sobre a terra. Se nós não obedecermos ao Senhor, nós seremos os maiores culpados de toda a maldição que vem sobre esta terra. Você pode pensar assim: mas a maldição que vem sobre essa terra é por causa daqueles que vivem no pecado, dos ímpios. Eu vou dizer para você que não é somente por causa deles. Eles têm um peso de culpa e eles são responsáveis pelos seus pecados? Sim, eles são responsáveis pelos seus pecados. Mas nós somos duplamente responsáveis quando não obedecemos ao Senhor, porque nós sabemos a verdade, mas nós não obedecemos ao Senhor. Nós somos ordenados a fazer uma coisa e fazemos muitas vezes outra, na contramão da vontade de Deus. Eles não. Os ímpios, quando me refiro a ímpios, eu me refiro àqueles que estão perdidos ainda em seus pecados, sem a salvação de Cristo. Eles estão vivendo como eles têm dentro de si aquele comando. Eles acham que eles são donos de si mesmos, então eles fazem o que eles querem. E eles vão se enlaçando em seus pecados, mas eles não possuem uma revelação do Espírito Santo para obedecerem ao Senhor. Então, aquilo que eles praticam certamente traz maldição para a terra, mas eles não possuem uma direção clara. Já nós, possuindo uma direção clara e não obedecendo, estamos duplamente amaldiçoando a terra. Você entendeu a lógica? Isto é terrível. Precisamos pensar claramente em todos esses pontos. E, para concluir aqui na apostila, seremos filhos da desobediência? Vamos ler o texto de Efésios capítulo 5, versículo 1 a 17, para encerrarmos a lição de hoje. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Preste atenção que cada um dos textos que nós estaremos lendo aqui, amados, possuem dentro de si uma ordenança. Veja que o verbo que o apóstolo usou no versículo 1 é sede. No imperativo, vocês devem ser imitadores de Deus como filhos amados. O que este versículo está querendo nos dizer? Ser imitador de Deus como filho amado é nós andarmos como Jesus andou, porque Ele é o Filho amado do Pai. Se nós andarmos como Jesus, estaremos imitando Deus. Por quê? Porque Jesus, Ele é o Filho de Deus. Ele é a segunda pessoa da Trindade, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ele também é o próprio Deus. No versículo 2 ele diz, e andai em amor. Andai também é um verbo imperativo, é uma ordem. Então nós devemos andar em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Isso significa que nós devemos amar as pessoas de forma total, com uma entrega total do nosso ser, assim como Cristo se entregou por cada um de nós. Se fizermos isso, nós estaremos sendo obedientes e de nós sairá um cheiro suave, o perfume de Cristo
e chegará agradavelmente às narinas do Pai. Continuando aí, ainda em Efésios, versículo 3 em diante. Mas a prostituição e toda a impureza ou avareza nem ainda se nomeiem entre vós, como convém a santos. Nem torpezas, nem parvoíces, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. Bom, amados, nós vemos aqui, principalmente no versículo 4, nem torpezas, nem parvoíces, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. São palavras que, dentro do nosso contexto atual, contemporâneo, já perderam praticamente o seu significado e ninguém mais usa. São palavras, obviamente, arcaicas. E eu digo para vocês que é muito melhor termos uma Bíblia com uma tradução arcaica do que essas novas traduções atuais. Você pode ter certeza disso. Quanto mais arcaica a tradução da Bíblia, mais próxima ela estará do original grego. Mas eu gostaria de trazer uma definição simples aqui sobre alguma dessas palavras estranhas, que pode soar estranho aos nossos ouvidos. A primeira delas é a palavra torpezas. Torpezas vem de torpe. Uma palavra torpe seria um palavrão. Não convém a quem é cristão ficar falando mais palavrões. Em Efésios mesmo, ainda aí, no capítulo 4, versículo 29, nós lemos a seguinte palavra: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Amém? Veja, não saia da vossa boca nenhum palavrão, mas somente palavras que possam promover a edificação, para que as pessoas que estão próximas de nós possam ser edificadas e não ficarem escandalizadas com aquele crente de boca suja. Aqui agora, no mesmo versículo ainda, 4, nós vemos uma outra palavra estranha na atualidade, parvoíces. Parvoíces significa idiotice, imbecilidade, sabe? Nós não devemos ser aquelas pessoas chatas, aquelas pessoas que agem como idiotas, como imbecis dentro da sociedade. Muito pelo contrário, o cristão ele tem todo um comportamento moral polido pela palavra de Deus. Ele tem um brilho, ele é uma pessoa conveniente perante as outras, respeitosa. Ele é aquele que no trabalho ele procura dar o seu melhor. Então ele será elogiado pelos seus chefes e não será denegrido pelas pessoas por ser uma pessoa imbecil, por ser uma pessoa que vive de idiotices. Então Paulo estava sendo bem claro nessa questão. Também há uma outra palavra, que é a palavra chocarrices, que tem uma definição de pessoa que é arrogante, que é presunçosa, é um zombador, pessoa desrespeitosa. E isso não convém, Paulo disse. Mas o que é que convém a cada um de nós? O que convém a cada um de nós são as ações de graças. É agir de forma tal que Deus possa ser glorificado por meio de nossas atitudes, para que o Pai no céu seja glorificado por meio daquilo que nós fazemos. Então deve ser colocado para fora a luz de Deus, porque nós não somos mais trevas. Continuando ainda agora a leitura aí, versículo 5. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Veja que este capítulo 5 de Efésios é uma exortação e cada um dos versículos deve soar aos nossos corações como um mandamento direto, como uma iluminação à nossa vida. Então não podemos dar as costas para estas realidades. A palavra fornicador significa o ato sexual
entre pessoas que não são casadas. Ele também usa aqui a palavra impuro, ele fala impuro tanto na atitude quanto no pensamento. E também usa a palavra avarento. Como já foi usada no versículo 3, precisamos compreender que a avareza é pecado porque é o apego exacerbado pelo dinheiro. O dinheiro se torna um senhor na vida do homem que o ama. E veja que ele foi bem claro no tocante à seriedade da avareza, da impureza e da fornicação. Não há diferença desses três tipos de pecado, o avarento, o fornicador, o impuro, ou as pessoas que estão envolvidas nesses pecados que já foram também citados aqui nos versículos anteriores, são tidos para Deus como pessoas idólatras. E essas pessoas não possuem herança no reino de Cristo e de Deus. Então não adianta estar na igreja, não adianta ser batizado, não adianta ter carteirinha de igrejas, não adianta você ser fiel somente em alguns pontos e nos demais não ser. Se nós formos infiéis ao Senhor, se nós vivermos nas práticas desses pecados que estão sendo citados aqui, nós seremos condenados juntamente com os ímpios. Lembra o que eu havia dito? Dupla responsabilidade. Para Deus isso é idolatria. Por quê? Porque eu sei o que é verdade e continuo me submetendo àquilo que é errado. Então eu idolatro. Eu estou sacrificando a minha vida, o meu corpo, a minha mente, a minha alma no altar dos demônios, no altar do pecado. Então eu sou um sacrifício vivo ao diabo e não a Deus, como Paulo ordena que sejamos em Romanos, no capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E isto, sim, é uma atitude de um filho de Deus. Já uma pessoa que vive na fornicação, na impureza, na avareza, esta pessoa não pode ser considerada cristã. Continuando aqui o texto, ainda em Efésios 5, versículo 6. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. O que Paulo está querendo dizer com palavras vãs e por causa destas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência? Paulo está dizendo que existe muitos pregadores que só falam de amor. É isso que Paulo está querendo dizer. Eles só falam de amor, só falam da graça de Deus, eles só falam aquilo que as pessoas gostam de ouvir, que elas são amadas, e isto é verdade. Porém, esta não é toda a verdade. Não adianta você ver um cego caminhando para o abismo e ficar fazendo elogios a este cego, dizendo que ele é uma pessoa amada por Deus. Não, você deve entrar na sua frente, deve pegar na mão do cego e guiá-lo por um local seguro. Da mesma forma, quando a pessoa só ouve palavras que lhe agrada e ela se afeiçoa desta realidade, ela acaba achando que cometer esses pecados que foram descritos nos versículos anteriores, eles não terão nenhum peso sobre sua vida. Afinal de contas, Deus a ama demais. E aí Paulo vem, de forma bem clara, e diz: porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então ninguém vos engane com palavras vãs. Meu irmão, ouvir falar do amor e da graça de Deus, mas fechar os ouvidos para as responsabilidades da santidade, de viver uma vida correta diante de Deus, é se enganar com palavras vãs. Isto é muito sério. Continuando o texto, versículo 7, portanto não sejais seus companheiros. Aqui é uma referência bastante semelhante ao Salmo 1, versículo 1 e 2. Leia comigo. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Veja que feliz é o homem que tem prazer na lei do Senhor. Lei está querendo dizer obediência.
Então, feliz é o homem que se submete à vontade de seu Senhor e fica meditando nesses mandamentos, na sua lei de dia e de noite. Mas infeliz é o homem que anda segundo o conselho dos ímpios, que se detém no caminho dos pecadores e se assenta na roda dos escarnecedores. É isso que Paulo quis dizer no versículo 7 aqui de Efésios capítulo 5. Portanto, não sejais seus companheiros. Querendo dizer, se você conhece alguém na igreja que é desobediente a Deus, que é um idólatra ainda do pecado, das coisas deste mundo, não seja companheiro desta pessoa. Exorte-o, converse com a liderança daquele grupo de irmãos para que essa pessoa seja corrigida a tempo antes que ela venha a cair em condenação e ninguém mais consiga ajudá-la. Então, cuidado para não se contaminar, Paulo está dizendo, com estes grupos de pessoas. Continuando aqui, ele vai falar o motivo do porquê nós temos que tomar muito cuidado. Versículo 8. Porque no outro tempo éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. Veja que revelação clara! Porque no outro tempo, querendo dizer, antes de entregar nossas vidas a Cristo, nós estávamos perdidos nas trevas. Nós éramos as próprias trevas, mas agora nós somos luz. Então, se nós somos luz, nós devemos andar como filhos da luz. Isso daqui são mandamentos que devem ser obedecidos de imediato. Não há o que analisar, não há o que averiguar ou pesar na balança da consciência. Isso daqui é uma obrigatoriedade, é uma revelação clara da parte de Cristo a cada um de seus filhos. Então nós devemos andar na luz porque nós somos luz. Uma árvore boa dá bons frutos, a árvore má dá maus frutos. Isto é muito sério. E aí ele coloca no versículo 9 e 10 de forma clara que os nossos atos devem ser frutos do Espírito de Deus, a bondade, a justiça e a verdade. Estas coisas são aprovadas pelo Senhor e nós devemos também aprovar todos aqueles que vivem dentro desses princípios de obediência. E isto é agradável ao Senhor também. Continuando a análise do texto, versículo 11 de Efésios 5. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é torpe, ou até dizê-lo é um palavrão. Veja como Paulo era veemente. Mas por que Paulo tinha essa veemência? Porque ele era um apóstolo de Jesus? Não. Porque Paulo vivia dentro desses princípios. Porque Paulo era um escravo, um servo obediente de Cristo. Então, logo, quanto mais obediente um homem é a Deus, mais o Espírito Santo passa a usar as palavras, a mente, as atitudes desta pessoa, dirigindo-a, fazendo com que ela também influencie as demais pessoas que estão ao seu redor. Então, toda exortação que nós ouvimos diretamente dos apóstolos ou de qualquer pessoa na atualidade, que são exortações da palavra, que são verdadeiras, nós devemos nos submeter, porque a verdade é a verdade. E você não pode ir contra a verdade a não ser pela própria verdade, como dizem as Escrituras. Em outras palavras, você só pode derrubar ou só pode contrariar uma palavra de verdade com uma verdade absoluta. Deixa eu explicar de forma mais clara com uma passagem das Escrituras. A Bíblia descreve que o diabo chegou para Jesus e disse: salta-te daqui para baixo, porque está escrito: dará ordem aos teus anjos ao seu respeito para que não tropeces em pedra alguma e eles te sustentarão em suas mãos. O diabo
ele tentou Jesus e usou uma verdade do Salmo 91, uma revelação de Deus que está na palavra do Senhor. Então, era uma verdade, mas não era uma verdade absoluta dentro daquela circunstância. Então, Jesus, usando a própria verdade contra a verdade, que não era uma verdade absoluta naquele instante, aquilo que Satanás havia exposto, Jesus responde: mas também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo queria que Jesus pulasse do pináculo do templo e se esborrachasse lá embaixo, mas ele queria que Jesus tentasse a Deus, que ele pulasse e que Deus teria obrigação de segurá-lo nas mãos ou ordenar que os anjos o salvassem, porque está escrito no Salmo 91. Só que o Salmo 91 não era um salmo profético, não era uma referência ao Filho de Deus. Então, se Jesus pulasse, ele estaria se matando, contrariando a vontade do Pai. Jesus, então, usou uma verdade absoluta para dizer a Satanás: não, ouve agora o que é uma verdade absoluta para esta circunstância. Não tentarás o Senhor teu Deus. Entenderam? Isto é muito claro. Então Paulo foi bem enfático, dizendo que até mesmo dizer o que muitas pessoas fazem já é pecado. Então você imagina o quanto são desagradáveis muitas pessoas a Deus, porque são desobedientes aos seus mandamentos. Terrível, amados, terrível. Continuando aqui a análise, versículo 13. Mas todas estas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Que textos maravilhosos! Ele começa ainda dentro da exortação, dizendo que tudo aquilo que é errado, a luz a condenará. E é óbvio, não adianta. Eu sempre uso em minhas mensagens uma alegoria muito simples. Um homem entrou numa caverna que já estava há 2000 anos em escuridão. E então ele acendeu um fósforo naquela caverna e a pequena luz do fósforo rompeu na escuridão, clareando todo aquele lugar. O que isto significa? Significa que, por maior que sejam as trevas, um pequeno feixe de luz, uma pequena fagulha de luz já destruirá as trevas existentes. A luz é luz. A luz clareia e ela destrói e ela revela as coisas erradas que os homens fazem. Então, quando nós somos luz, nós muitas vezes seremos rejeitados no local onde nós vivemos, exatamente porque só o nosso trato, o nosso comportamento agradável a Deus já condena aqueles que fazem o avesso da verdade, aqueles que andam nas trevas. Entendeu? Isso é algo muito sério. E Paulo, aqui no versículo 14, de forma magnífica, traz uma exortação, um chamado ao arrependimento, ao despertamento espiritual. Ele está falando aqui com a igreja, ele está falando aqui com crentes que estão dormindo na escuridão, que estão vivendo no pecado e estão a passos largos a perder a sua salvação, caindo na eternidade de sofrimento. Ele diz: olha, acorda, desperta, desperta você que está dormindo, levanta-te dentre os mortos. Veja, a pessoa está dormindo entre os mortos, ela está tão morta quanto aqueles que estão ao seu lado na escuridão do pecado. Então ele diz: se você se levantar, Cristo te esclarecerá. Cristo trará a você a clareza da verdade. E a única forma da pessoa realmente se levantar é ela despertar para a obediência. Quando o homem se dispõe a obedecer, ele então recebe a iluminação novamente do Espírito e, a partir dali, ele deve seguir em frente em obediência, sem olhar para a direita, sem olhar para a esquerda, sem olhar para trás, seguindo firme, avançando a cada passo em obediência a Cristo.
O versículo 15 ao 17 diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Então, nesses últimos 3 versículos, o apóstolo Paulo diz que nós devemos ser prudentes. A desobediência é imprudência. Assim como Adão foi imprudente quando desobedeceu a Deus. Assim, quando nós lemos a biografia de Sansão, que foi imprudente, desobedecendo seus pais e os mandamentos de Deus, se deu mal por causa disso. Adão se deu mal porque desobedeceu ao Senhor. E nós vemos que todas as pessoas na Bíblia, homens e mulheres que foram ilustres, mas desobedeceram a Deus, eles acabaram se dando mal em suas vidas. E não será diferente comigo e com você. Ele usa uma expressão aqui que também é uma expressão arcaica, a palavra nécios. A palavra nécio significa uma pessoa desprovida de sabedoria. Então ele disse: vocês não podem andar como nécios, porque vocês receberam a revelação. Lhes foi dado sabedoria para andar de forma correta. Então vocês não podem agir como se não soubessem de nada. Vocês não são leigos, ele está dizendo. Então vocês devem andar como sábios, como quem aprendeu a verdadeira lição. E aí ele vai no versículo 16 dizendo: remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Remir o tempo é ganhar o tempo que nós estamos vivendo aqui nesta carne, porque a cada minuto, a cada dia que passa, nós estamos mais próximos do Senhor. E nós não podemos correr o risco de perdermos a bênção da salvação, ainda mais num tempo de pessoas ingratas, como vemos na humanidade hoje, de pessoas que estão completamente entregues ao mal e às trevas. Então nós devemos remir este tempo e viver em luz, enquanto houver fôlego em nosso pulmão. E aí nós concluímos aqui no versículo 17, onde ele diz: pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Paulo deixa claro que é insensato a pessoa que desobedece ao Senhor, que dá as costas à vontade do Senhor. Ela é semelhante àquele homem que construiu a sua casa sobre areia. Vai vir o temporal, a ventania, e essa casa ruirá aos pedaços, porque ela desobedeceu ao Senhor. Assim como Adão pecou e recebeu a sentença da morte, o homem insensato também verá sua vida ruir e se tornar uma vida em pedaços. Mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E qual é a vontade do Senhor? Se Cristo é a cabeça e nós somos os membros de seu corpo, a vontade do Senhor é que estes membros lhe obedeçam. Que nós, como pais, como filhos, como alunos, como discípulos de Jesus, possamos ser obedientes, possamos ser árvores frutíferas, podemos ser pessoas abençoadoras, podemos ser luz onde quer que nós venhamos a estar. As pessoas notam isso. Um cristão, muitas vezes, ele pode ser invejado e odiado porque ele é uma ameaça para as trevas que residem no coração daqueles que lhe observam. Mas, pela maioria, ele sempre será elogiado, porque ele é uma bênção, porque ele é um amigo de confiança, porque ele é um bom aluno, porque ele é um ótimo funcionário. Tudo que ele faz com excelência, porque ele é luz. Louvado seja o nome do Senhor. O maior de todos os exemplos de obediência que nós vemos nas Escrituras está em Jesus Cristo. A obediência dele lhe custou a vida, porque foi da vontade do Pai que ele morresse pelos nossos pecados. Então Jesus, ele até mesmo disse quando ele estava na cruz: está consumado. Querendo dizer, eu fiz a tua vontade, ó Pai. Quando Jesus estava no jardim do Getsemane, ele disse: que não seja feita a minha vontade,
mas a tua vontade. Que nós também possamos ter esta oração nos nossos lábios. E eu encerro aqui esta aula dizendo para você que nós possamos ser servos obedientes, que a todas as manhãs, quando abrem os seus olhos, a primeira coisa que eles dizem é: obrigado por mais um dia. Eis-me aqui, Senhor, teu servo ou tua serva. Que o Senhor possa nos abençoar ricamente com esta palavra, que ela possa ser uma palavra edificante, uma exortação, para que nós possamos viver em obediência irrestrita à vontade daquele que é a cabeça, Cristo. Que Deus possa abençoá-los, a Ele seja a honra e a glória, e até a próxima aula, se Deus assim permitir. Deus lhes abençoe, no nome de Jesus.